Queridos, os maiores guerreiros de Deus não são aqueles que lutam com espadas, mas os que decidem diariamente não negociar os princípios e não desobedecer a Deus. Cristão genuíno não mata o inimigo, mas os fazem conhecer a Deus e nascer de novo. Aleluia! Quem está comigo aí? Quem eu sou? Quem você é? Quantas vezes você perguntou para Deus: Deus, quem eu sou? Eu acredito no que me dizem que eu sou? Ou eu creio e tenho convicção de quem eu sou? Eu creio no que falam que eu sou, ou eu creio no que eu sei que eu sou? Em quem eu creio e por que eu creio? Muitas das vezes nós não sabemos quem nós somos, nós não sabemos em quem nós cremos. Nós até dizemos conhecer a Deus e crer em Deus, mas no momento de aflição nós não sabemos quem somos e mudamos de direção. No livro de Daniel, no capítulo 2, no versículo 21 e 22, Daniel diz o seguinte: Bendito seja o nome de Deus de eternidade em eternidade, porque dele é a sabedoria e a força. Ele é o que muda as estações e os tempos, é Ele que remove os reis, é Ele quem estabelece os reis, dá sabedoria aos sábios e a ciência aos entendidos. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e a luz mora com Ele. Amém, queridos? Esse é o nosso Deus, e a circunstância em que Daniel pronuncia essa frase é numa circunstância em que o rei da Babilônia chega diante dele e o questiona, e imediatamente fala: eu creio em um Deus que muda as estações, que conhece o mais profundo e o mais oculto, e que é a própria luz. Isso é convicção de quem é e de quem crê. Diante das circunstâncias, como nós nos posicionamos? Daniel tinha certeza de quem ele era e de quem Deus era. Nós precisamos saber quem somos, mas precisamos também saber quem Deus é. Porque quando você sabe quem é e confia em quem você crê, ninguém te confunde e ninguém te assusta. O maior problema de quando nós estamos confundidos ou assustados é ter uma crise de identidade ou sair do caminho. E as perguntas que eu tenho para essa noite é: eu ando em um caminho que sei estar correto, ou ando pela onda da comodidade e conveniência? Sou alguém que sabe definir o que é certo e errado, ou escolho o que é favorável? Sou um cristão que cumpre princípios, ou sou um mínimo que se move com o fluxo? Prefiro não me mover, não me posicionar. O que fizerem, eu faço junto. Tem muitas pessoas assim. Concordo com tudo, como de tudo, vou a todos os lugares, aceito todas as propostas. Pessoas do tipo: tá tudo bem, não tem problema. Ou uma expressão mais atual: dá nada não, se der nós resolve. Pessoas assim são piores do que desviados, porque além de não andarem no caminho, já não sabem mais também quem são. Jesus morreu para nos dar vida, para nos dar identidade. Quem rejeita a morte de Cristo
vive sem saber quem é, para onde vai e, o pior de tudo, anda sem saber aonde chegar. Por isso, tudo o que acontece, dá nada não, sacode a poeira e levanta. Mas a pessoa que não importa com os prejuízos que tem, não sabe o caminho que está andando, não sabe os benefícios que é viver da graça, viver da abundância e viver da provisão de Deus. Então quem não sabe quem é, não sabe o caminho que está andando, não sabe nem o que está perdendo. Porque quem sabe quem é, sabe onde quer chegar, qualquer distração é considerada como um prejuízo. O Evangelho de Cristo é o Evangelho do arrependimento, porque a pessoa precisa saber quem é, precisa saber que Jesus é o caminho, e quando ela erra, se prostra, arrepende e volta. Quem prefere viver na onda, no fluxo, no que é favorável, terá, mas não se moverá, não sairá do caminho, não verá o que Deus tem. Quem não sabe do caminho, quem não sabe das propostas, quem não sabe as promessas de Deus, aceita as primeiras propostas favoráveis que aparecem no mercado. Qualquer mulher serve, qualquer casa serve, qualquer carro serve, qualquer dinheiro serve, qualquer profissão serve. Você não nasceu para qualquer coisa, você nasceu para cumprir um projeto exclusivo de Deus. Querido, deixa eu te falar, quando Deus te criou único e exclusivo. Quando alguém te disse que se você não fizer, outro faz, aquilo que Deus te criou para fazer, Ele espera que você faça. Aquilo que Ele sonhou com você, é com você que Ele quer realizar. Se você não fizer aquilo que você nasceu para fazer, não será feito. Porque você não é substituível, você é único e exclusivo, tem um propósito único e exclusivo. Se Deus teve o cuidado de desenhar nosso corpo, a nossa mão, os nossos membros de forma única e exclusiva, quem dirá os projetos e os planos para a nossa vida? O Deus que me criou é o mesmo Deus que vai me receber. O Deus que está no princípio, está no fim. O Deus que é o alfa, é o ômega. Quem disse que Deus perdeu o controle das coisas? Quem perde o controle das coisas somos nós, quando perdemos a nossa identidade. Presta atenção, se você se comporta. Conhecer a Deus é uma coisa, mas reconhecer Deus é outra coisa. Nós conhecemos Deus em tudo, nós conhecemos Deus em vários momentos, mas reconhecer que Ele é o nosso Deus é uma coisa totalmente diferente. Porque quando eu conheço Deus, eu sei, está tudo bem, Deus está cuidando. Mas quando eu reconheço Deus, eu estou dizendo: eu sei que você está, eu sei que o Senhor provê, eu sei que o Senhor me fortalece, eu sei que a tua mão forte está comigo. Reconhecer Deus é ter fé que o Deus que faz está com você, é o Deus que está junto com você. Pessoas que não têm identidade, que não sabem o caminho, podem andar no caminho errado, da mesma forma que podem andar no caminho correto. O que define são as companhias. Quem define a sua identidade? Quem define o seu caminho? São as suas companhias? Ou quem Deus diz que você é? As más companhias corrompem os bons costumes. Mas talvez você, sendo cristão, não tendo certeza da sua identidade, é muito pior companhia para qualquer pessoa. Um cristão que sabe a sua identidade, sabe quem Deus é, conhece a onisciência, a onipresença de Deus. Se ele estiver com a má companhia, aquela má companhia que se preocupe, porque ela vai conhecer Deus. Deus te deu a identidade. Jesus é o caminho. Eu nem tenho o direito de culpar as pessoas
por ser más companhias, enquanto nem eu sei quem eu sou. Eu preciso saber quem eu sou, e eu preciso saber quem Deus é, porque senão não deveria sair nem do meu quarto. Eu preciso permanecer no meu quarto até eu saber quem eu sou e quem Deus é, para quando eu sair do quarto eu não andar errado, e muito menos ser influenciado por aqueles que me propõem algumas coisas. O quarto é lugar de você se reconectar com Deus, reconhecer quem você é, lembrar quem você é, e sair andando no caminho certo, à procura de pessoas que estão no caminho errado, não para que eles se desvirtuem, te desviem, mas para que vocês o direcionem no caminho correto. Essa é a nossa missão. Ande com pessoas, ande com pessoas. Nós precisamos andar com pessoas, conviver com pessoas, mas nós precisamos aprender a ouvir a voz de Deus. O guia dos nossos passos não são as pessoas, é Deus. Ouvir as pessoas é uma coisa, ser instruído pelas pessoas é outra coisa. Uma pessoa pode ouvir outras pessoas, mas ela precisa ser direcionada por Deus. Uma pessoa direcionada por Deus é bússola para quem está perdido. Uma pessoa direcionada por Deus é cura para quem está ferido, é refrigério para quem está aflito. Nós precisamos ter convicção da nossa identidade, nós precisamos ter certeza de quem nós somos. Deus não te fará pecar, muito menos fazer você se tornar uma má influência. A melhor pessoa para estar aos pés, os melhores conselhos para ouvir são os conselhos de Deus no secreto. É ouvir, é ler a palavra e ter a certeza de que Deus não tem planos de mal, planos ruins para você. E que Ele te tornará boa influência para as pessoas que se aproximarem de você. Nós preocupamos muito com tudo que o mundo faz ao nosso redor, que todas as astúcias que o inimigo usa para tentar abafar ou destruir as nossas vidas. Mas quem irá te destruir se Deus está contigo? Quem irá te destruir se você tem certeza de quem é e quem Deus é? Nós vamos ler mais para frente ali a história de Daniel. Quando alguém só fala as coisas que fez, só dá as suas opiniões, só pronuncia as suas conquistas, só compartilha os seus pensamentos particulares, as conquistas que teve, pode ser que essa pessoa esteja mais distante de Deus do que você imagina. Boa aparência e boas condições não definem um homem de Deus. Boa aparência não define. Às vezes pessoas com menos resultados e com menos conquistas irá te colocar muito mais próximo de Deus do que você imagina. Muito mais próximo de Deus do que uma pessoa cheia de resultados. Quando alguém te apresenta mais a vida dele do que a própria palavra, talvez ele esteja tentando te converter a ele. Quantos de nós nos convertemos a algumas pessoas? Quantos de nós fomos à igreja do fulano, à igreja do ciclano, e esquecemos que a igreja é de Deus, que o nosso padrão é Deus, que a nossa referência é Deus? Não tente converter alguém a você, não tente usar a sua vida para converter alguém. A sua vida testifica quem Deus é, mas converta a pessoa a Deus. Esteja próximo das pessoas que não se gabam, mas gabam quem Deus é, mas se enchem de prazer em dizer que Deus é poderoso, que Deus pode todas as coisas, que eu não curo, mas que Deus cura, que eu não tenho solução, mas Deus tem, que eu não posso fazer nada, mas Deus faz. O meu papel é estender as mãos e segurar nas suas, para que você ouça a voz de Deus, para que você sinta a presença de Deus. Pare de sonhar o sonho dos outros. Para de desejar aquilo que é dos outros. Seja feliz com o que Deus deu para alguém.
E seja mais feliz ainda com aquilo que Deus preparou para você. Para de andar atrás de sonho de alguém, porque o que Deus tem para você é único e exclusivo. Quando você saber quem você é, quando você saber para onde você vai, as pessoas vão olhar para você. Eu não quero ter o sonho dela, mas eu quero conhecer o Deus dela. Nós estamos em um tempo que o ser humano é referência para nós. A pessoa prospera, nós queremos saber qual a técnica que ela fez para prosperar. A pessoa faz sucesso, nós queremos copiar a roupa da pessoa, nós queremos copiar o corte de cabelo da pessoa, porque se eu me parecer com ela, talvez eu conquiste e consiga algo que ela conheceu. Mas talvez ela esteja no centro da vontade de Deus e você esteja no centro da vontade dela. O centro da vontade de Deus é que Ele te dará tudo aquilo que o olho não pode ver, tudo aquilo que o ouvido não pode ouvir, e tudo aquilo que a mente humana jamais imaginou. Quem pode dar glória a Deus? Pare de se apresentar somente você a Deus, porque se alguém se converter a você, queridos, nós temos um hábito, uma cultura de se apresentar como santos, como pessoas perfeitas, a fim de conquistar alguém que está próximo de nós. E nós podemos até convencer essa pessoa por um tempo, mas amanhã tem alguém que é melhor do que nós. Então, se alguém se converte a mim, amanhã ela se converte a outro. Se alguém se converte a Cristo, ela nunca vai achar alguém mais perfeito do que Cristo. Repensem as pessoas que converteram através de você. Elas conheceram você ou conheceram Cristo? Porque se conheceram Cristo debaixo da terra, elas continuarão sendo cristãs. Se conheceram você, hoje talvez ela esteja congregando com alguém que agrade as suas próprias vontades. Nós precisamos devolver o lugar de Deus, que sempre foi desde o jardim de Éden o centro das nossas vidas. Deus nunca poderia e nem pode sair do centro. Deus precisa ser o centro na nossa casa, o centro no nosso trabalho, o centro dos nossos desejos, o centro de tudo, porque Ele é o Verbo, Ele é Deus, Ele estava com Deus. E uma dica muito importante que eu deixo para vocês: quer honrar a vida de alguém, quer apresentar Jesus para alguém, hoje à noite, no final do culto, vocês vão ter um livro que chama Prazer, Eu Sou o Espírito Santo. Um livro que nasceu nessa igreja, que o Manuel escreveu, mas é uma equipe aí. E talvez você nunca consiga dizer para um amigo o que esse livro vai dizer. Então, se você conhece, mas não consegue expressar, entrega um livro. Para de contar vantagem sobre você, conta vantagem sobre Jesus. Aleluia! Nós temos pessoas que gostam muito de participar de banquetes e festas. Sempre em banquetes e em festas existirão essas pessoas presentes. Não rejeitam banquete nenhum. O problema é que quem não rejeita banquete nenhum, em algum momento aceita um banquete que é contaminado. E quem conhece, quem sabe quem é, quem sabe para onde vai, quem sabe quem crê, banquete contaminado não aceita. Amém? Quem tem identidade é fiel. Quem tem identidade luta. Quem tem identidade guerreia. Quem tem identidade é humilhado. Quem tem identidade é provado. Mas só aceitará estar em um banquete que Deus proveu.
A Bíblia conta no livro de Daniel, capítulo 1, a Bíblia fala que no terceiro ano do reinado de Jeoaquim em Judá, Nabucodonosor, o rei da Babilônia, sitiou a cidade. E o Senhor entregou o rei nas mãos de Nabucodonosor e parte dos utensílios da casa de Deus. E a Bíblia fala que Nabucodonosor recruta, escolhe algumas pessoas. E dizem para as penas, o chefe dos eunucos: escolha jovens bonitos, formosos, de boa linhagem, inteligentes, porque eu quero que esses estejam comigo, eu quero que esses moços cresçam comigo, eu quero que esses moços estejam ao meu lado, me ajudando. O interessante é que no meio desses jovens, desses príncipes, vieram 4 homens da linhagem hebreia, que era Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Sabe o que mais me impressiona? É que quando eles chegam na recrutagem, né, para se alistarem ou para fazerem parte daquela cúpula, a primeira coisa que o chefe dos eunucos faz com ele é: eu vou mudar o nome de vocês. Muda o nome de Daniel para Belcesar, Ananias, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Sabe qual era a intenção do rei da Babilônia quando ele mudou o nome desses homens? É dizer: a partir de hoje eu quero deletar tudo aquilo que você viveu com o seu Senhor, e a partir de hoje eu vou te dar uma identidade nova, um nome novo, para que ninguém recorde e nem saiba quem vocês são. A primeira coisa que o inimigo vai fazer quando ele te convidar é tentar mudar o seu nome. Quantos aqui já tiveram nomes mudados? Quantos aqui já tiveram nomes mudados? Quantos já ouviram dizer que não é mais o João, mas aquele fracassado? Não é mais a Maria, mas aquela derrotada? Não é mais o José, mas aquele burro? Porque quando nós nos posicionamos, quando nós nos alistamos no exército de Nabucodonosor, a primeira coisa que ele muda é o nosso nome, para que a gente não seja identificado pela nossa identidade. Repita comigo: quem muda o nome não muda a identidade. Quem muda o nome não perde a identidade. Nabucodonosor muda o nome daqueles jovens, mas eles não conseguem mudar a identidade daqueles jovens. É por isso que a Bíblia fala: ensina o teu filho no caminho que deve andar, porque quando forem jovens, não se desviarão dele. Podem até tentar mudar o seu nome, podem até te dar um apelido, podem até te dar um rótulo, mas a sua identidade eles não podem mudar. A coisa que nós não podemos abrir mão é da nossa identidade. E Daniel aceita, mas ao acertar, ele faz um propósito. Quem aqui já fez propósito? O crente precisa fazer propósito, porque conviver com o inimigo sem estar em propósito é algo muito difícil. E Daniel propôs em seu coração não comer aquilo que o rei oferecia, não comer o banquete que o rei tinha preparado. E o rei pede: tratem desses jovens, de todos esses jovens, com a minha comida, com o meu vinho. E alguns estudos dizem que o vinho de Nabucodonosor era consagrado aos seus deuses. E quando eles começassem a consumir aquilo, com o tempo, eles teriam a mesma mentalidade, o mesmo pensamento e seriam as mesmas pessoas. Não conforme quem eram, mas conforme teriam mudado por conta daquilo que comiam. Quando nós sentamos e comemos e nos fadamos daquilo que o inimigo oferece, ele é o nosso Senhor. Daniel rejeita,
mas ele tem que pedir permissão, porque o rei obriga que eles comam para que tenham uma boa aparência, uma boa fisionomia. Daniel diz: deixa nós comermos só legumes, e em 10 dias você olha para nós, e se você perceber que a gente não está com a feição abalada, você continua deixando a gente fazer esse jejum. Eu quero dizer uma coisa para você: um homem de Deus que faz propósito não precisa fazer cara de sofrido para que ninguém observe. Um homem de Deus que está no propósito, ele precisa ter a mesma alegria, a mesma força e o mesmo vigor. Você precisa de entrar no lugar e alguém sentir um poder sobrenatural de Deus, olhar para você e não saber que você está de propósito. Você não precisa de comer dos manjares e do banquete do inimigo para ter uma boa força física. Deus te sustenta. Amém? A gente conhece as pessoas que fazem jejum, meio-dia já está, meu Deus, estou fazendo jejum, estou aguentando, estou quase morrendo. Se Deus não reconhecer esse jejum, não sei o que será de mim. E a Bíblia fala que eles permanecem naquela disciplina de viver na prova, de não se alimentarem daquilo que o inimigo oferecia. Mas Deus é Deus. E olha só o que Deus fala no versículo 17. A Bíblia diz nesse versículo 17: e quanto a esses 4 moços, Deus lhes deu conhecimento, inteligência e todas as letras e ciências, mas a Daniel deu entendimento em toda a visão e sonhos. Alguns estudos dizem que esses jovens adquiriram um conhecimento, uma maturidade, uma autoridade que uma pessoa qualquer levaria no mínimo 20 anos para conquistar. Então quem se prostra diante de Deus, quem tem compromisso com Deus, Deus não te deixará sozinho, Deus não te deixará abandonado. Enquanto você se sacrifica para Deus, Deus se sacrifica por você. Deus te entrega. A Bíblia fala no versículo 20: achou, e em todo assunto de sabedoria e inteligência que o rei lhes perguntou, achou-os 10 vezes mais sábios do que todos os magos e astrólogos que havia em todo o seu reino. Tem inteligência e sabedoria que não é na escola que você aprende, é num propósito com Deus. Uma maturidade que você alcança estando próximo de Deus, sacrificando a Deus. No capítulo 2, a Bíblia fala que Nabucodonosor teve um sonho, e Deus fez com que ele esquecesse do sonho. No sonho ele se turba e se desespera, mas quando ele acorda, ele esquece do sonho. De propósito, Deus fez com que ele esquecesse do sonho, porque ele já tinha preparado Daniel, já tinha dado talento para Daniel entender os sonhos. Quando ele chama todos os mestres, os astrólogos e os doutores começam a enrolar o rei. Por quê? Na maioria das vezes, o rei contava o sonho e os astrólogos davam um jeitinho ali e interpretavam o sonho. Mas dessa vez, Deus fez ele esquecer o sonho. E o rei falou: fala para mim qual que é o sonho, que eu lembro e confirmo se foi. E nesse momento, eles não conseguiram. Porque na hora da prova, na hora da verdade, só sabe revelar quem tem revelação de Deus. E a Bíblia diz que Daniel chega, que o rei condena: se vocês não conseguirem, todos vocês serão mortos. Todos vocês serão mortos. Quando eles vão apanhar aqueles homens para matar, Daniel fala: por que eu vou morrer? Por que nós iremos morrer? Porque o rei teve um sonho e ninguém conseguiu revelar. Daniel fala: pois me chama até lá, porque eu tenho
Wi-Fi aqui, ué. Quando Daniel chega, ele conta o sonho para o rei. E nesse momento, o rei conhece quem Deus é. A Bíblia fala: e o rei respondeu a Daniel e disse: certamente o vosso Deus é Deus dos deuses e Senhor dos senhores. É revelador de segredos, pois pudestes revelar este mistério. Então o rei honra Daniel e o nomeia como chefe dos seus negócios. Daniel pega quem? A sua network, os seus amigos, aqueles que também faziam propósito com eles. Amém? E de 15 a 20 anos depois, Nabucodonosor constrói uma estátua. Mesmo Daniel tendo revelado, mesmo eles tendo vivido tantos anos juntos, o rei ainda constrói uma estátua e pede para que ela seja adorada. E a regra era que quando o arauto, a buzina, o pífaro, o tífano, o saltério, a gaifa de foles tocasse, todos deveriam se curvar e adorar aquela estátua de Nabucodonosor. E a qualquer que não se prostrar e não adorar, na mesma hora será lançado dentro da fornalha de fogo ardente. Amigos, Satanás não somente exige adoração em várias áreas, em vários lugares, em várias maneiras, mas ele também estipula um castigo para aquele que recusa a se prostrar diante dele. Muitos até recusam-se a se prostrar diante do Satanás, até que ele determina qual será o castigo. E esses jovens se prepararam e não se curvaram diante do rei Nabucodonosor. Alguns homens vieram avisar ao Nabucodonosor que algumas pessoas não tinham se curvado diante da estátua que ele tinha determinado. A lei era: se não se curvarem, morrerá. Quando a notícia chega até Nabucodonosor, a notícia é que algumas pessoas não se curvaram. Mas quando ele pergunta quem são essas pessoas, o chefe dos eunucos diz: Sadraque, Mesaque, Abidnego, seus chefes, seus líderes, eles não se curvaram. O rei Nabucodonosor manda chamar, fala: talvez tenha sido algum equívoco, talvez eles não tenham ouvido, talvez eles não tenham escutado direito. Então, chame eles aqui. O rei Nabucodonosor chama eles e fala: porventura vocês não ouviram? Porventura vocês se equivocaram? Porventura vocês esqueceram de se curvar? Nós iremos tocar mais uma vez, nós iremos soar as trombetas mais uma vez. Caso vocês tenham esquecido, vocês se curvam. E eles disseram: não se preocupem, nem perca tempo tocando de novo, porque nós não nos curvaremos ao seu Deus. Eis que o nosso Deus a quem nós servimos nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. Olha a convicção da identidade. Eu não prostro diante dessa estátua porque eu sei quem é o meu Senhor. Eu não prostro diante desse altar porque eu sei quem é o meu Senhor. E se eu morrer, eu morro crendo quem é o meu Senhor. E Ele tem poder para me tirar da fornalha. Então, a certeza de quem Deus é o que te faz ter segurança diante de uma circunstância. Nabucodonosor fica ofendido com aquilo e fala: ateia 7 vezes mais fogo nessa fornalha. Quando ele manda atear 7 vezes mais fogo na fornalha, é como se ele estivesse querendo compensar aos deuses, dizendo: não se curvarem diante de você é uma ofensa muito grande. Eu irei potencializar 7 vezes ainda mais o fogo. E ele potencializa o fogo 7 vezes mais.
E muitos de nós, em algumas circunstâncias, eu até, a fornalha eu até topava, mas 7 vezes mais potente. E eles olham e falam assim: nós não o curvaremos diante de Deus nenhum e diante de estátua nenhuma. Nabucodonosor manda pegar homens fortes, porque a certeza e a convicção deles era tanta, que Nabucodonosor falou assim: pega homens fortes e amarra, porque na feição daqueles jovens, ele já tinha visto uma força sobrenatural. Então, para não correr risco, pega gente forte, pega corda e amarra. E eles pegam cordas fortes, amarram fortemente aqueles homens. E a Bíblia fala que os homens fortes que levaram Sadraque, Mesaque e Abidnego para dentro da fornalha, morreram na porta da fornalha. No versículo 23 fala: e esses 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, caíram atados dentro da fornalha de fogo. No versículo 24, preste atenção: o rei Nabucodonosor ficou espantado e se levantou às pressas e falou, dizendo ao seu conselho: não lançamos 3 homens atados dentro daquela fornalha? Não lançamos 3 homens amarrados fortemente dentro daquela fornalha? E eles responderam: sim, ó rei, é verdade. E o rei respondeu: eis que vejo um 4º homem, e todos estão soltos, estão passeando no meio do fogo, e nenhum dano há neles. Sabe o que é incrível? É que o rei Nabucodonosor, sem saber quem Deus é, diz: e o aspecto do 4º homem é semelhante ao Filho de Deus. Quem pode dar uma glória a Deus? Então Nabucodonosor se aproximou da porta da fornalha naquele momento, dizendo: Sadraque, Mesaque e Abidnego, vem aqui para fora. Servos do Deus do Altíssimo. Para Nabucodonosor pronunciar isso, Deus não teve que descer, ele presenciou Deus naquele momento. Não existe nenhum dos deuses nos quais eu creio que é capaz de manter alguém vivo dentro de uma fornalha de fogo, soltar as ataduras, passear por quanto o fogo durar. Quando Nabucodonosor olha, ele reconhece a majestade que era o 4º homem. E ele disse: Sadraque, Mesaque e Abidnego, servos do Deus Altíssimo, venha para fora. Sabe o que o Espírito Santo de Deus quis fazer nesse momento? Com esses 3 homens? Tirar de dentro da fornalha de fogo, aos olhos humanos, os mesmos 3 homens que entraram dentro da fornalha. Porque podem até te jogar na fornalha, mas quando não conseguir te matar, vão ter que te chamar e falar: eles não morreram. Eles servem a um Deus muito maior do que o fogo, muito maior do que qualquer condenação do diabo. Aqueles que tentarão te matar e você não perder a sua identidade e nem a sua crença em Deus, você será apresentado e representado. Nabucodonosor, o rei da Babilônia, pronuncia com sua própria boca: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e os livrou, seus servos que confiam nele. Pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos, para que servissem, adorassem algum outro Deus, sem que fosse o seu Deus.
Essa é a recompensa daqueles que conhecem a sua identidade, conhecem o Deus que serve. E para finalizar, que Deus não faz a obra pela metade, né, irmã Raquel? Deus faz a obra completa. No versículo 29 do capítulo 3, Deus diz, Nabucodonosor diz: por mim, pois fica decretado que todo o povo, nação ou língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, seja esquartejado e a sua casa seja posta por despojo de lixo, porquanto não há outro Deus que possa livrá-los como estes. Amém? Fique de pé. Você é filho, servo de um Deus que é maior que todos os deuses. Você é filho e servo de um Deus que pode todas as coisas. Não é Deus que perde o controle das coisas, é nós que perdemos o caminho, é nós que perdemos a identidade. A Bíblia diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Se Jesus é o caminho, se Jesus é a verdade, se Jesus é a vida, não podemos nos desviar dele. E nós poderemos viver coisas grandiosas, assim como Sadraque, Mesaque e Abidnego, não se curvando diante das circunstâncias, não sendo movidos pela opinião dos outros, pedindo, clamando a Deus a convicção de qual é o caminho e o propósito de Deus para nós. Amém? Quem está feliz, dá um amém. Quem está feliz, dá um glória a Deus. Quero dizer que o mesmo Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego é o mesmo Deus que está aqui hoje. É o mesmo Deus que está com você no quarto. É o mesmo Deus que conhece a sua vida, que conhece a sua história. É o mesmo Deus que olha e te vê quando você não se curva e nem se contamina com os pratos que o inimigo oferece. É o mesmo Deus que percebe e que vivencia com você os seus propósitos. É o mesmo Deus que está com você nos momentos de crise. É o mesmo Deus que está com você quando o inimigo te oferece algo e ainda determina uma consequência. Se você não aceitar, se você não comer, você morre. Você fala, eu posso até morrer, mas eu não como e eu não me prostro. Aleluia.